Meu nome é Feliciano, bem-vindos ao canal A Hora do Além. Se chegaram por uma indicação do YouTube, eu peço para que façam a sua inscrição. Se já forem inscritos, muito obrigado. Nesse vídeo, eu trago uma coletânea com relatos de cemitério de 2024. Então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Olá Feliciano, o meu nome é Marieta, eu moro em São Paulo capital e vou contar um relato que aconteceu quando eu morava em Governador Valadares, lugar onde eu morei antes de conhecer o meu esposo e viemos morar aqui em São Paulo, e na época eu era adolescente. Esse cemitério, onde ocorreu esse fato, é um cemitério muito bonito, conservado, lá na cidade de Governador Valadares. Eu sou natural de Poços de Caldas, mas depois de um tempo a nossa família acabou se mudando para Governador Valadares, pois o meu pai foi trabalhar nessa cidade e nós o acompanhamos. Nessa época em questão, eu tinha entre 14 e 16 anos e não havia namorado ninguém. O meu pai trabalhava nessa época de taxista e era rotina que eu levasse o almoço para o meu pai. Nós revezávamos. Um dia o meu irmão levava, que era 2 anos mais velho que eu, e no outro dia eu levava, para não ficar muito cansativo. Então o que eu fazia? Eu vinha do colégio, recolhia a marmita e levava para o meu pai. Algumas vezes eu ficava aguardando até que meu pai voltasse para o ponto de táxi e ficava conversando com os taxistas. Eram senhores mais velhos que o meu pai. Eles sempre contavam muitas histórias. E um desses dias que eu fui levar a marmita para meu pai, eu peguei o caminho que eu sempre fazia. Só que uma coisa me chamou a atenção. Quando já havia passado uns 5 minutos que eu havia saído da minha casa, eu vinha carregando a marmitex que estava dentro de uma bolsa. Só que eu notei que um carro começou a andar devagar. Primeiro ele passou na rua, bem do meu lado, e acelerou com tudo. Ele fez isso por 3 vezes. Até que na 4ª vez, ele veio bem devagar e parou bem do lado onde eu estava e começou a falar comigo. Era um homem de aproximadamente uns 40 anos, com óculos escuros, e ele começou a falar: "Ô moça bonita, entra aqui no carro que eu te levo." Eu disse para ele que não precisava, e ele insistiu: "Ô mocinha bonita, entra aqui no carro, depois nós vamos dar uma volta, olha que carrão." Eu fechei a minha cara. E é aí que ele disse: "Você com esse olhar bravinho ainda está mais bonita, mocinha." Então eu comecei a apertar os passos e comecei a andar ainda mais rápido. E ele acelerava o carro, parava e esperava, e continuava falando besteiras para mim. Até que chegou um ponto que ele começou a falar coisas que eu não vou falar aqui, senão pode cair o seu vídeo, Feliciano. Ele chegou até a me oferecer dinheiro para que eu entrasse no carro e saísse com ele. Um homem nojento. Só de pensar me dá vontade de vomitar. E então eu comecei a correr. E na região onde era o ponto de táxi que meu pai trabalhava, havia esse cemitério. Então, sem pensar, eu entrei dentro do cemitério e parei para respirar. Só que quando eu olhei na direção da entrada do cemitério, esse homem vinha caminhando, me procurando. Então eu comecei a correr. Eu deveria ter gritado, mas eu não sei o que deu. Da minha cabeça não veio a possibilidade de eu gritar e alguém me socorrer. Então eu continuei correndo até que eu cheguei em um local que tinha uns túmulos altos. Eram túmulos bem antigos, com mármores, granitos. Eu fiquei por um tempo ali e não aparecia ninguém, nenhum coveiro e nenhum funcionário do cemitério. E comecei a tremer e a chorar desesperada. Eu me levantei bem devagar e continuava chorando. O meu coração disparava de medo daquele homem me agarrar e fazer mal para mim. Eu dei mais uns passos e quando eu olhei, a uns 40 metros na minha frente, lá estava aquele homem. Ele retirou do bolso uma carteira e começou a vir na minha direção. Eu comecei a correr desesperada. Atrapalhada do jeito que eu era, eu caí no chão e ralei os meus joelhos. Quando eu me virei, eu vi que aquele homem vinha rindo na minha direção, com um olhar maligno. Eu tinha certeza que aquele homem ia fazer mal para mim. Foi então que eu fechei os meus olhos e eu escutei um barulho, como se alguém tivesse deixado cair alguma coisa no chão. Quando eu olhei,
Aquele homem, ele estava ajoelhado no chão e gritava: me solta que eu estou sufocando. Ele estava com as suas próprias mãos no seu pescoço, como se ele estivesse perdendo o ar. E ele começou a falar: me solta que eu estou perdendo o ar. Até que esse homem deu um grito, mas foi um grito tão assustador que eu caí dali no chão, não sabia o que fazer. Ele se levantou e nem olhou na minha direção. Ele saiu correndo, desesperado, e dava gritos. Com os gritos dele, 2 coveiros do cemitério vieram aonde eu estava. E eu contei o que havia acontecido, que aquele homem havia me perseguido. Um deles até chegou a correr para ver se encontrava o homem. E aquele som que eu ouvi, de uma coisa caindo no chão, era a carteira daquele homem. Eu peguei a carteira e quando a polícia chegou, eles já chegaram acompanhados do meu pai, pois o outro coveiro havia ido chamar o meu pai. O meu pai chegou desesperado pensando que havia acontecido pior comigo. Eu contei tudo para os policiais, dei a descrição do homem e as características do carro dele. E com o documento em mãos, eles foram à procura dele. E naquela mesma tarde aquele homem foi encontrado. Ele era um comerciante da cidade de Governador Valadares. Ele chegou até a ficar preso por um dia, e foi na presença de um juiz, que determinou uma fiança, e ele foi solto. Infelizmente, como eu disse, ele era um empresário, e tinha condições de pagar a fiança. Toda a minha família ficou revoltada com tudo o que aconteceu, e meu pai dizia que não conseguiu chegar a tempo de dar umas boas bofetadas naquele cafajeste. Só que passaram alguns dias, e nós tivemos uma surpresa. Uma certa vez que eu estava chegando da escola, havia um rapaz que estava parado na frente da nossa casa e conversando com a minha mãe. Ele se apresentou dizendo que era um funcionário de uma pessoa e que eu tinha que receber uma carta, ao qual foi destinada para que ele me entregasse. Eu peguei a carta e abri. Só que eu não podia acreditar de quem era a carta. Ele se apresentava com nome e endereço. Era aquele safado daquele homem que me perseguiu. Eu vou resumir um pouco da carta. Ele dizia que estava arrependido de tudo que ele tinha feito, pois ele estava pagando um alto preço. Que naquele momento no cemitério, quando ele viu que eu estava caída lá, realmente ele iria chegar perto de mim. Só que antes que ele chegasse perto de mim, uma coisa aconteceu. Foi como se do nada 2 homens saíssem de dentro de um túmulo. Os 2 começaram a dar socos e murros nele, e um deles pegou ele pelo pescoço e começou a asfixiar. Pois eu vi realmente como se ele estivesse se asfixiando, mas não vi ninguém. E ele relatava que depois daquele dia, a vida dele nunca mais foi a mesma, que ele estava sendo atormentado diariamente com pesadelos. Ele sonhava que aqueles homens estavam ali, revoltados, querendo pegá-lo e matá-lo. No fim da carta, ele me pediu desculpas e disse que se eu precisasse de alguma coisa, tanto eu quanto a minha família, ele iria ajudar. Pelo que eu sei, esse empresário acabou se mudando para a capital, Belo Horizonte, e nunca mais foi visto em Governador Valadares. O que aconteceu com ele eu não sei dizer. Mas dias depois, eu fiquei mais calma e voltei no cemitério. E com a ajuda de um dos coveiros que me ajudou naquele dia, eu fui próxima àqueles túmulos e fiquei procurando para identificar quem eram as pessoas que estavam sepultadas ali por perto. E quando eu cheguei próximo a um túmulo, mas era um dos túmulos mais simples que tinham ali naquela rua. E no túmulo havia nomes de pessoas sepultadas. E o que mais chamou a atenção era o sobrenome da família. Quando eu perguntei para o coveiro quem eram aquelas pessoas que estavam sepultadas ali, ele me disse que naquele túmulo era uma família de militares. Eu trago isso na minha mente até hoje. Será que eram aqueles 2 homens que estavam sepultados ali, que agrediram aquele homem? E o que ele teria feito comigo se ele tivesse realmente chegado onde eu estava caída? Eu não tenho mais comigo a carta que aquele homem me enviou. E graças a Deus, nada aconteceu comigo. Mas quem eram aqueles 2 homens? Ou o que eles eram? Alguém aí pode deixar nos comentários e dizer a opinião de vocês. Eu acredito que eles me protegeram. Eu respeito todas as doutrinas e religiões, mas acredito que foi proteção divina, que aquele homem estava com intenções de fazer coisas malignas e perversas comigo. Hoje eu sou casada,
Tenho meus filhos, meus netos, mas vem aquilo na mente. Será que eu estaria viva hoje para contar esse relato para vocês no canal do Feliciano? Muitíssimo obrigado, Feliciano, por me dar um espaço e compartilhar esse relato que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Que Deus abençoe você, que o seu canal cresça cada vez mais e que você continue de deixar as pessoas compartilharem, ou com a própria voz, ou com a sua narração. Muitas bênçãos de Deus a cada um que estiver ouvindo essa minha história aqui no canal. Eu acredito sim, só quem viveu que acredita, né? Então essa história, gente, é verdade, que aconteceu comigo, sim, eu nunca esqueci disso, eu nunca vou esquecer. Isso aí, um dia eu vou descobrir o que é, o que era, e a verdade só Deus sabe, né? Olá, Feliciano. O meu nome é Benício Macedo, eu tenho 72 anos e ouvindo os relatos aqui do seu canal, eu resolvi enviar relatos que aconteceram na época que eu morei em uma fazenda, na região de Bandeirante, Paraná. Hoje eu moro em Curitiba, mas eu nasci na região dessa fazenda e ficamos morando no local até quando eu tinha 22 anos. Nessa época tudo era diferente de hoje. Quem tem a idade próxima à minha sabe que as coisas mudaram muito. Nessa época, meu pai trabalhava cuidando de uma roça nessa fazenda. O fazendeiro dividia a terra e entregava para que famílias cuidassem. Era construída uma casa pequena. Meu pai tinha cavalos, vacas, entre outros animais. Mas o que chamava atenção nessa fazenda, lá havia um cemitério ao qual eram sepultados os familiares dos donos da fazenda. Funcionários da fazenda que morriam também eram sepultados nesse local, mas em uma parte mais afastada. Era um cemitério que tinha aproximadamente nessa época uns 70 túmulos. Na ocasião desse fato, eu tinha 10 anos de idade. Nós somos em 6 irmãos, 2 mulheres e 4 homens. E nessa época, apenas uma irmã e um irmão ainda não haviam nascido. Éramos nós 4, a minha irmã mais velha, 2 irmãos e depois eu, que era o caçula. Eu e meu irmão Sebastião, nós éramos muito próximos naquela época. A minha mãe acabou engravidando no resguardo do meu irmão Sebastião. Nós temos um pouco mais de um ano de diferença de idade. Nós fazíamos todo tipo de brincadeira, e um não largava do outro. Sempre que passávamos na frente do cemitério, o meu pai comentava que não era para que nós fôssemos brincar no local, pois nós deveríamos respeitar os falecidos. Nesses dias, o meu pai recebeu outro terreno do dono da fazenda, e o fazendeiro disse que ele cuidaria de uma parte maior. Essa parte era próxima ao cemitério. Lá havia uma casinha que há tempos estava fechada, pois no tempo que nós estávamos morando na fazenda, ninguém havia morado naquele local. Nós limpamos a casa e nos mudamos. Ficamos contentes, pois a casa era maior que a casa anterior que nós morávamos. Era uma vista para um pasto, só que no fundo da casa, pela janela, você via o cemitério. Eram túmulos, cada um com uma cruz de madeira. Algumas cruzes estavam quebradas, faltando pedaços, e outras cruzes estavam intactas. Só que a partir do momento que nós mudamos para essa casa, nós começamos a passar apurado. Você não tinha uma noite de sono longa, pois você escutava alguém caminhando próximo à casa. Era como se alguém de madrugada caminhasse batendo uma bota no chão. Dava a volta na casa. Algumas vezes meu pai chegou até a sair lá fora, e quando ele saía, não via ninguém. Voltava para dentro da casa, e depois de uns minutos os barulhos voltavam, como se a pessoa retornasse a caminhar. Antes de amanhecer, por volta de umas 5 horas da manhã, se você acordasse, você ouvia passos dentro da casa, coisas que caíam e você ia ver não tinha nada. Se você deixasse uma vela ou uma lamparina acesa, parecia que alguém vinha e soprava e a vela se apagava. Ou quando você estava olhando para a vela, parecia que alguém passava perto e a chama da vela se mexia. Isso já tinha um mês que estávamos morando na casa. A minha irmã mais velha, certa vez,
Ela dormia perto dos meus pais, e nós homens dormíamos em outro quarto. A minha irmã disse que estava dormindo quando ela notou que alguém estava parado dentro do quarto. Era uma casa feita de madeira, então havia espaço entre as madeiras, e ela disse que a luz da lua entrava e estava iluminando uma parte do quarto. Ela pensou quão estranho era o meu pai estar parado ali durante a noite, ainda mais com um chapéu na cabeça. Só que ela disse que ela fixou bem mais o olhar e começou a ver que não se parecia mais com meu pai. Era como se fosse um homem e um chapéu enorme na cabeça. Ela ficou ali paralisada, com medo de gritar. Aquele homem, então, foi chegando mais próximo da parede e desapareceu como se não estivesse mais ali. Ela gritou assustada e acordou os meus pais, e nós, os irmãos que dormíamos na sala. Ninguém mais conseguiu pegar no sono naquele dia. Como eu disse, o meu pai sempre dizia que era para que nós não brincássemos no cemitério. Mas uma certa vez eu convidei o meu irmão Sebastião para irmos até o cemitério, pois nós não havíamos ainda entrado naquele local. Nós empurramos uma cerca de madeira que estava toda se desmanchando e começamos a andar em volta dos túmulos e vendo aquelas cruzes de madeira quebradas e destruídas com o tempo. Nós ficamos brincando ali por um tempo, até que um dos colonos da fazenda passou e viu que estávamos lá. Esse homem começou a gritar dizendo que nós estávamos perturbando os mortos. Nós dois saímos correndo e pulamos a cerca, entrando dentro de casa. Quando meu pai chegou da roça naquela noite, nós apanhamos. Foi uma surra daquela em cada um de nós. Só que infelizmente eu acredito que o meu pai estava certo, pois depois desse dia que nós fomos no cemitério, aí que as manifestações começaram a ficar mais frequentes. Durante o dia, a minha mãe estava fazendo algum afazer dentro da casa e ela sentia como se alguém entrasse. E quando ela se virava para ver quem era, não tinha ninguém. Por muitas vezes ela escutava um de nós chamando na janela, e quando ela olhava, não tinha ninguém. Mas ela jurava que ouvia a voz de um de nós, os seus filhos. O meu pai sempre foi um homem muito religioso. Certa vez, ele estava vindo na estrada e já estava escuro. Ele veio acompanhado de outro colono que morava um pouco mais à frente. Ele então entrou na direção do local onde era o terreno da nossa casa e esse colono continuou caminhando na estrada. Ele disse que deu alguns passos e quando ele entrou dentro da casa, ele sentiu como se alguém agarrasse as suas pernas. Era como se alguém estivesse apertando as suas pernas e ele não conseguia se mexer. E o que mais assustou foi que quando ele colocou a mão para sentir quem estava agarrando ele, ele só sentiu uma pele gelada. Então ele começou a gritar e a minha mãe veio e começou a fazer orações. Eu nunca vi o meu pai tão assustado daquele jeito. Foi a primeira vez que eu vi o meu pai chorando. E olha que o meu pai sempre foi um senhor muito sério. A proporção dos fatos foi aumentando tanto que nós já estávamos todos dormindo juntos naquela casa. E durante as madrugadas as perturbações vinham. Uma certa vez eu estava dormindo e senti como se alguém chegasse próximo de mim. E quando eu olhei, eu vi que era uma mulher. Eu fiquei ali olhando aquela mulher, que começou a andar dentro do quarto. Só que quando essa mulher se virou na minha direção, ela notou a minha presença e começou a gesticular comigo. Ela olhava para mim e apontava para o canto do quarto. Eu não entendi o que ela estava tentando dizer. E quando eu olhei na direção de onde ela apontava, havia uma imagem de uma santa que eu não vou dizer o nome aqui. Mas ela apontava o dedo para a santa e balançava o dedo negativamente. Parecia que ela queria dizer que ela não conseguia passar onde a santa estava. Eu fechei os meus olhos e comecei a gritar. Todos no quarto acordaram. Todos viram aquela mulher dentro do quarto. O meu pai então começou a gritar, dizendo quem era ela e como ela havia entrado ali. E essa mulher, assim que olhou na direção do meu pai, deu um berro tão assustador que todos nós saímos correndo de dentro do quarto e pulando a janela. Nós não voltamos mais para casa e fomos na casa de um dos colonos amigos do meu pai. O meu pai decidiu então não voltar mais para aquela casa.
Um dos colonos que morava na fazenda, era um dos mais antigos que ainda estavam lá, falou que ninguém ficava morando naquela casa por mais de 5 meses. E esses fatos não aconteciam somente com a minha família, mas com outras pessoas que também moravam nas proximidades do cemitério. Eu sei que depois que nós entregamos a casa, nós ficamos morando ali por mais 12 anos e ninguém mais morou naquele local. Nem o fazendeiro liberava quando alguém pedia casa para morar. Não existe mais essa fazenda nesse local. Eu não sei dizer se realmente é o cemitério, mas dizem que quando você mora nas proximidades do cemitério, a sua casa atrai certos tipos de espíritos que estão perdidos. Hoje eu sou da doutrina espírita, então eu tenho um entendimento que eu não tinha na época. Já fazem muitos anos que isso aconteceu, mas eu me lembro das coisas que aconteciam naquela casa. Era horrível as sensações que nós vivemos ali, o medo, o terror e o pânico. E ver aquela mulher dentro do quarto foi uma coisa assustadora que envolveu todos nós da casa. Depois meus 2 irmãos caçulas nasceram e nós nos mudamos de lá e viemos aqui para a região próxima à capital. Hoje eu moro em Curitiba. Tenho minha família, sou pai de 3 filhos, tenho 7 netos. Hoje já sou viúvo, mas eu encontrei uma esposa ao qual vivi junto por 40 anos. Eu agradeço, Feliciano, a oportunidade se você contar esse relato. Eu pedi para que a minha neta digitasse, pois eu não entendo muito de tecnologia. Eu contei e pedi para que ela resumisse ao máximo, para que os seus inscritos entendessem tudo o que aconteceu e os fatos ficassem mais visíveis. Espero que vocês tenham gostado. Paz e luz a você, Feliciano, e todos os inscritos e membros do seu canal. Abraços. Olá, hoje eu trago um relato que tem a ver com o cemitério e que aconteceu na minha família, há 10 anos atrás. A minha irmã, quando ela teve bebê, ela alugou um apartamento. E a varanda desse apartamento e os quartos, eles davam vista para um cemitério. É um cemitério em São Paulo, que tem um gramado e as plaquinhas, né? O que separava o edifício dela desse cemitério era um muro apenas. Então ela estava bem próximo do cemitério. Ela estava mais ou menos a uns 300 metros de onde começava o cemitério. Quando ela alugou, eu não gostei e falei para ela, olha, mas como que você aluga uma coisa que dá para vista de um cemitério? Ela falou, olha, eu acho que não tem problema, porque quem faz mal são os vivos e não os mortos. A questão é que o cemitério realmente não era muito assustador, porque ele era daquele de jardins, com plaquinhas, tinha árvore. Então parecia se você fosse olhar assim muito, né, não se atentasse muito com as plaquinhas, podia parecer um parque. A minha mãe, nos primeiros dias, foi limpar esse apartamento para ela. E minha mãe entrou num dos quartos, que era um quarto que provavelmente tinha criança, e haviam colado vários adesivinhos no espelho de luz do quarto, no interruptor. E minha mãe tirou, com delicadeza, tirou aqueles adesivinhos e colocou em cima de uma cômoda. E foi pro outro quarto. Quando ela foi pro outro quarto, ela começou a limpar o chão. Tava lá passando pano. E quando ela tava passando o pano, ela disse que foi empurrada e sentiu 2 mãos nas costas dela empurrando. Ela acabou se desequilibrando e os joelhos dela foram pro chão. Ainda assim, ela não quis acreditar, porque ela estava sozinha no apartamento, olhou para trás, não havia ninguém. Ela não quis acreditar no que estava acontecendo e continuou limpando. Só que o fato dela ter continuado limpando e não ter dado muita bola para aquilo fez com que a porta do quarto do lado batesse muito forte. E aí ela estranhou, porque não havia ninguém no apartamento e não tinha assim janela aberta para ter feito esse golpe de ar, para ter fechado tão forte a porta de um quarto. E ela foi para aquele quarto, determinada para entender por que bateu forte a porta. E quando ela chegou lá e ela acendeu a luz, os adesivinhos haviam sido colocados de volta
E de outra maneira, eles foram colocados, mas como se alguém tivesse ali colocado os adesivos de volta no espelho de luz. Bom, daí já foram os primeiros sinais de que ela reparou que realmente havia algo de sobrenatural acontecendo ali no apartamento. Bom, ela avisou minha irmã quando minha irmã chegou e disse: olha, fui empurrada e eu sinto que tem pessoas aqui, eu sinto presenças aqui. E minha irmã achou que não, que estava tudo bem, que não estava acontecendo nada. E minha irmã nunca foi muito de ver nada, de ter contato com isso, então ela nunca acreditou. Então ela deixou pra lá. Bom, passados um mês, foi a minha vez. Eu fui lá pro apartamento e fui de noite. E quando eu me despedi da minha irmã na porta do apartamento dela, eu fui descer umas escadas. Então eu parei assim, bem no início da escada e me virei pra falar tchau. E quando eu fiz isso, eu também senti as mãos que me empurraram. E eu rolei a escada abaixo e eu me machuquei bastante. Eu tive que ficar de atestado. Eu acabei machucando a coluna. Fiquei afastada, do trabalho por uns dias, porque eu tinha muita dor. Daquele dia eu fui para um hospital, porque realmente a queda na escada foi forte, porque eu senti também que 2 mãos tocaram minhas costas e me empurraram com força. E bom, mesmo acontecendo aquilo, minha irmã não acreditou e disse não, ela se desequilibrou. E daí eu falei pra ela, olha, tem alguma coisa muito errada no seu apartamento, nesse prédio, e eu não quero mais ir ali. E bom, passaram-se uns meses e minha irmã começou a ficar muito depressiva. O marido dela bebendo bastante, não era hábito dele fazer isso, mas ele estava bebendo muito mais do que o normal. Começaram muitas brigas, a criança não dormia, o bebê dela não dormia direito. E mesmo assim ela não conseguia atinar que podia ser por conta do cemitério. Ela disse que sim, as luzes, você apagava a luz e a luz voltava a acender. Mas ela não dava bola para aquilo. Ela ouvia barulhos dentro do apartamento, mas nada que ela ficasse preocupada. Se algo caía no apartamento, ela achava que não é nada, alguma coisa caiu porque estava muito próximo de cair. Só que ela começou a ficar muito para baixo. De repente começou a se sentir muito depressiva. Fato é que o apartamento ele teve alguns problemas. Vários problemas assim de hidráulica. E esses problemas eles começaram a ficar tão complicados. Começou a fazer muito mofo. Que minha irmã começou a ter muito problema. Ela entrou em contato com a imobiliária e isso não tinha passado nem um ano ainda. Ela entrou em contato com a imobiliária e falou assim, olha, não dá. Eles foram avaliar o apartamento e disseram, realmente, tá com um problema sério aqui e se você quiser, dá para rescindir o contrato. E ela rescindiu o contrato e foi para um outro apartamento do mesmo condomínio, outro prédio, do mesmo lugar. Só que o prédio que ela alugou agora, ele ficava de frente para outra rua. Tava bem longe do cemitério. Dava para uma outra rua, já dava para outra avenida, era uma outra vista. E ela se mudou. Quando ela foi para esse outro apartamento, as coisas mudaram. Ela mesma começou a falar, nossa, me sinto muito melhor aqui, não sei porquê, me sinto mais feliz. A criança começou a dormir. Porque antes a criança, você colocava ela lá no quartinho dela, no berço, que dava vista pro cemitério. E logo em seguida a criança acordava aos prantos, chorando e não queria ficar. E aqui não, aqui a criança voltou a dormir. Minha irmã disse que, nossa, me sinto muito bem aqui, me sinto animada de novo, bem, disposta. O marido que também estava se afastando, que começou a beber, parou com tudo também, de uma hora para outra. Como se o novo apartamento ele tinha uma outra vibração, uma outra energia, era tudo diferente. Então, esse é o relato da minha família, o relato que nós temos desse apartamento. Eu me lembro muito bem dele, eu lembro que eu fui apenas algumas vezes, pouquíssimas vezes, acho que umas 3 vezes apenas, porque o apartamento ele tinha uma vibração muito ruim
E eu acredito que o fato de ter essa vista para o cemitério, ainda que a gente não estivesse ali no cemitério, mas havia uma influência muito forte. E para piorar, eram espíritos que tinham que mexiam, né, as coisas. E isso é muito assustador. Eles poderem tocar e empurrar, ou poder, né, fazer esses fenômenos de ficar acendendo e apagando a luz, de fazer cair coisas e de ter colocado os adesivos de volta no espelho de luz. E aí minha mãe, até naquele dia, ela disse que repreendeu em nome de Jesus, começou a falar mesmo brava de Jesus e começou a tirar os adesivos de novo e jogou os adesivos fora, amassou todos eles e jogou fora, né, para que aquilo não voltasse a acontecer. Então eu acredito que mesmo fora de um cemitério, as redondezas do cemitério, de alguma maneira, elas também ficam como que, sabe, existem entidades, existem uma energia que ainda fica ali. Então eu não recomendo morar perto de cemitério e nem mesmo com vista para um cemitério, devido ao que aconteceu na minha família. Esse é o meu relato. Obrigada. Olá, Feliciano. Bom dia. O meu nome é Dionísio e vou contar uma coisa que aconteceu no cemitério de São Caetano do Sul, no ABC Paulista. Hoje eu moro em Campinas, no interior de São Paulo, mas eu sou natural de São Caetano. Há muito tempo atrás, quando eu era adolescente, eu ajudava na limpeza do cemitério, pois o meu pai tinha um amigo que trabalhava na prefeitura, e próximo às épocas comemorativas, aí que nós tínhamos trabalhos. Nós limpávamos os túmulos, lavávamos, limpávamos as ruas, retirávamos os escorpiões, que eram muitos, e tentávamos deixar o cemitério mais apresentável. Sempre que eu ia, eu estava acompanhado da minha irmã mais velha, a Lourdes, que hoje já é falecida. Ela era 2 anos mais velha que eu. Se nessa época eu tinha 13 para 14 anos, ela tinha entre 15 e 16 anos. Esse amigo do meu pai passava na casa da nossa família e avisava quando iríamos trabalhar. Às vezes era 2 ou 3 vezes por semana, e às vezes nós não íamos nenhum dia. Mas quando ele passava no domingo e avisava que nós iríamos trabalhar, era uma alegria, pois naquela época meu pai não tinha condições financeiras de comprar nada que não fosse o essencial para a família. E nós, como adolescentes e crianças, com o dinheiro que ganhávamos, ajudávamos em casa e comprávamos algumas coisas para nós. Em uma manhã típica, nós fomos limpar o cemitério. Nós chegamos nesse dia bem cedo no cemitério. O sol ainda não havia aparecido e ficamos esperando até que um dos coveiros chegou e abriu o cemitério. Nós tomávamos café com os funcionários do cemitério e começávamos a trabalhar. E não foi diferente nesse dia. Nós começamos varrendo algumas ruas e lavando alguns túmulos. Isso foi até por volta de meio-dia, e nesse horário nós fomos almoçar. Próximo ao cemitério havia uma venda, e nós almoçávamos lá. Quando dava, nós comíamos comida. Eu e a minha irmã dividíamos um prato. Outras vezes apenas comíamos um pão com mortadela, ou algo que dava para comprar com o dinheiro que nós tínhamos no bolso. Nós almoçamos nesse dia e voltamos para o cemitério. Havia passado alguns minutos que nós estávamos trabalhando, até que de longe eu vi que a minha irmã começou a conversar com uma senhora. Era uma idosa, aparentava ter entre 60 e 70 anos. Era bem baixinha e curvada. Ela ficou conversando com a minha irmã por algum tempo, até que a minha irmã veio sorrindo na minha direção e disse: Dionísio, aquela mulher fez uma proposta para nós limparmos o mausoléu da família dela. Mausoléu? Perguntei, pois era praticamente tudo abandonado. Eram famílias antigas, que os familiares recentes não cuidavam dos locais. Ela retirou do bolso uma quantidade de dinheiro, e eu até assustei, pois era um dinheiro que nós levávamos praticamente um mês ganhando na limpeza do cemitério. Ela mostrou um papel, ao qual estava marcado aonde era o mausoléu. Essa mulher disse que a porta somente estava encostada, pois ela havia ido lá há pouco tempo e acendido uma vela.
Nós entramos no lugar e não era um mausoléu tão grande assim. Era do tamanho de um quarto médio, só que estava totalmente sujo. Não tinha cheiro ruim lá dentro, somente um cheiro de vela e de fósforos. Nós dois começamos a limpar, a varrer, a recolher o lixo. Tinha restos de madeira, um banco quebrado. O local estava um pouco escuro, pois não tinha muita iluminação, mas dava para limpar tranquilamente. Até que a minha irmã pegou o balde que nós usávamos e foi buscar água, pois a torneira ficava um pouco longe e nós tínhamos que terminar para voltar aos afazeres do cemitério, senão não iríamos ganhar o dia, pois o pagamento era diário, você trabalhava e recebia. Eu comecei a recolher algumas coisas e colocava para fora do mausoléu, madeiras e outras coisas que eu ia retirando. Eu havia feito umas 6 viagens desde o momento que a minha irmã saiu daquele local. Só que toda vez que eu entrava, eu não encostava a porta do mausoléu. Por mais que ali não tivesse um cadeado ou uma corrente fechando, eu não me sentia bem pensando que aquele local estava com a porta encostada. Só que a 7ª vez que eu saí e voltei novamente, eu ouvi o barulho do portão como se a minha irmã estivesse entrando. Eu me virei rapidamente e fui falar que ela havia demorado. Só que quando eu me virei, eu vi uma coisa que eu me arrepio até hoje. Eu vi como se fosse uma mulher toda descabelada, com um vestido preto, longo. O vestido estava todo sujo. Essa mulher estava me encarando de um jeito que eu comecei a passar mal. Eu comecei a sentir uma falta de ar, como se o meu peito tivesse sido pressionado. Eu olhava para aquela mulher e não conseguia fazer nada. Eu deixei a sacola que eu estava segurando nas mãos cair no chão. Só que eu não conseguia falar, eu não conseguia gritar e nem chorar. Vi uma vontade tremenda de chorar, mas não saiu uma lágrima dos meus olhos que começaram a queimar. Era como se eu estivesse paralisado, vendo aquela coisa na minha frente. E aquela mulher ficava ali, parada, apenas me observando. Mas era um olhar muito maligno. Não era coisa boa, eu tenho certeza disso. Isso foi me pressionando de um jeito tão grande que eu desmaiei dentro do mausoléu. Eu só me recordo de acordar com um dos coveiros passando álcool no meu nariz junto com a minha irmã. Pois a minha irmã disse que quando chegou, a porta do mausoléu estava encostada. Eu estava desmaiado lá dentro. Ela rapidamente saiu gritando e pedindo ajuda. E os coveiros vieram me socorrer. Um dos coveiros passou álcool com arnica em todo o meu corpo. E eles começaram a fazer uma oração. E eu não tinha contado o que eu tinha visto. Eles me levaram até um local embaixo de uma sombra. E eu contei o que havia visto. Os coveiros que estavam ali se olharam. E depois falaram: vocês são loucos de entrar naquele lugar. Aquele lugar ali é assombrado. Algumas pessoas entram lá e fazem rituais. Então a minha irmã disse: não, foi aquela mulher que me deu dinheiro, uma senhora. E ela descreveu aquela mulher corcunda. E eles disseram que ali não tinha dono, que a família era uma família muito antiga, pois o cemitério era de 1911. E essa família foi uma das primeiras famílias a construírem um mausoléu lá no cemitério de São Caetano. Quem era aquela mulher? E por que aquela mulher nos pagou para entrar dentro daquele mausoléu abandonado e deixar o local limpo? Isso é uma pergunta que eu me faço até os dias de hoje. Foi uma visão que eu trago na minha mente até hoje. Eu estou seguindo seu canal há pouco tempo e ouvi alguns relatos que me fizeram lembrar de tudo que eu passei. Então eu gostaria de compartilhar isso com você, Feliciano, e com os seus inscritos. Se alguém puder me dizer o que era aquilo, pois eu já procurei em várias pesquisas na internet e não achei nada que me dissesse o que era. Tenho uma amiga espírita que disse que era um espírito que estava perdido no cemitério. Já outra amiga, que mexe com o ocultismo, disse que podia ser algum demônio ou alguma coisa assim. Que aquela mulher dessa velha fez um ritual e que nós fizemos parte sem saber. E quando nós aceitamos o dinheiro, aquele ritual se iniciou. Eu não sei dizer se realmente foi isso que aconteceu, mas que foi assustador e que eu estou arrepiado digitando essa história para que você conte no seu canal. Ah, eu estou. Obrigado, Feliciano, por compartilhar esse relato que aconteceu comigo. Foi um relato verdadeiro que eu sempre vou levar para o resto da minha vida. Abraços aos seus inscritos
e todos que estão seguindo o seu canal e vendo esse vídeo. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, excelente, muito bom, continuam com um bom trabalho. Quando era moleque, isso aí era realidade. Oi Feliciano, eu tenho 43 anos e vou contar um relato que aconteceu quando eu morava em Santos, no litoral de São Paulo. Tudo aconteceu no cemitério do Paquetá, quando eu tinha 16 anos. Nessa época, eu ajudava a minha tia. Ela fazia uns bicos limpando o cemitério. Ela ajudava uma amiga, que era funcionária da prefeitura, e prestava zeladoria no cemitério do Paquetá. A minha tia recebia por dia para ajudar na limpeza do cemitério e dos túmulos. Eu sempre fui uma pessoa muito extrovertida, e quando eu era adolescente, eu era ainda mais brincalhona. Eu quase sempre levava tudo na brincadeira. Eu sou órfã de mãe, pois a minha mãe faleceu pouco tempo depois que eu nasci. Eu fui criada por essa tia minha e a minha avó paterna. O meu pai nessa época trabalhava bastante e viajava. Eu ficava entre a casa da minha avó e a casa dessa minha tia. A minha tia Irene era uma pessoa muito boa. Graças à criação dela, hoje eu tenho os meus princípios, mas nessa época de adolescente as coisas eram diferentes. Essa amiga da minha tia, chamada Dona Geralda, sempre falava que quando eu trabalhasse no cemitério, era para que eu respeitasse o cemitério e tudo que lá dentro estava. O cemitério do Paquetá é o cemitério mais antigo aqui da cidade de Santos. É um cemitério diferente, com uma atmosfera que quem já visitou sabe bem como é. Nesse dia, eu fui ajudar a minha tia logo depois do almoço, e nós ficaríamos trabalhando até umas 5 horas da tarde. Só que naquele dia, eu estava muito alegre, pois estava chegando perto das férias escolares, e eu ficaria mais tempo em casa, com tempo para conversar com as minhas amigas. Quando eu cheguei no cemitério, eu entrei assoviando, e quando a minha tia ouviu, ela chamou a minha atenção, dizendo: Manuela, respeite o cemitério. Não é lugar de você ficar assobiando. Você quer que alguma coisa acompanhe você? E eu ri. Olha, tia, se alguma coisa for me acompanhar aqui, não vai ser coisa viva não, pois todos aqui estão mortos. A minha tia fez o sinal da cruz e disse para que eu parasse com aquelas brincadeiras e aquele desrespeito. Então nós dois começamos a limpar 2 túmulos em uma rua. Até que a minha tia falou que iria um pouco mais à frente e que eu continuasse com aqueles túmulos, pois ela iria começar a varrer a rua para adiantar o trabalho. E eu fiquei ali, jogando água e limpando um túmulo. Foi quando veio na minha cabeça as palavras da minha tia. Então eu comecei a assoviar ainda mais alto, cantarolando uma canção, que eu não vou dizer o nome aqui. Eu estava feliz, e além de assoviar, eu comecei a bater palmas e dançar. Isso persistiu por mais uns 5 minutos, até que eu senti como se alguém estivesse se aproximando atrás de mim. Então eu pensei que era minha tia, e falei: já foi varrer, tia? E ela não respondeu. Quando eu me virei para trás, eu vi uma coisa que eu trago na minha mente até hoje, aquela imagem. Era um ser que tinha mais de 2 metros de altura. Ele estava vestido com uma capa e um chapéu, cobrindo seu rosto. Mas quando eu dei uma olhada nas mãos daquilo, eu quase desmaiei. Eram mãos esqueléticas, e logo aquilo levantou o chapéu. Eu pude ver. Era tipo um homem, pois aquilo era um ser que tinha um rosto esquelético, como se fosse uma caveira, e ficou ali, paralisado, me encarando. Eu tive uma sensação tão ruim, um aperto tão grande no meu peito, que eu comecei a gritar. Coloquei a mão cobrindo os meus olhos. Eu comecei a gritar desesperada e chorar. A minha tia deve ter ouvido e veio correndo. E quando ela se aproximou de mim, ela segurou as minhas mãos. E é aí que eu comecei a gritar ainda mais, pensando que era aquele ser que estava segurando as minhas mãos. Com muito custo, ela fez com que eu tirasse as mãos que cobriam os meus olhos. Quando eu abri os meus olhos, eu não vi mais aquilo. Aquilo havia desaparecido. E eu fiquei ali, apavorada. Nós nem terminamos o trabalho naquela tarde. E a partir daquele dia,
eu aprendi a respeitar os mortos. Eu ouvi um sermão muito grande da minha tia e depois da sua amiga, que era porque eu estava brincando. Mas eu trago isso para o resto da minha vida. Quando alguém falar que você está desrespeitando o cemitério, ouça, pois essa pessoa pode ter passado por algo. Então eu digo, respeitem o cemitério, não brinquem, não assovie e não bata palmas, e muito menos dance, pois você pode estar incomodando os mortos e principalmente quem toma conta do cemitério. Bom dia, Feliciano. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, sua família e cada pessoa que está ouvindo esse relato que eu encaminhei para que você contasse no seu canal. Eu me chamo João, tenho 47 anos. Eu sou um morador de Santos, litoral de São Paulo. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo envolvendo o famoso cemitério do Paquetá, aqui em Santos. Eu sou pintor. Hoje eu sou aposentado. Mas nessa época eu estava na ativa. Eu me aposentei novo, pois eu sofri um acidente de trabalho e fui aposentado por invalidez. Nessa época eu estava trabalhando com muita frequência, pois tinha muitos trabalhos e eram trabalhos grandes. Eu aproveitava para pegar várias empreitas, pois eu trabalhava junto com meu irmão mais novo. Nessa época eu devia ter por volta de uns 23 anos. E nós passamos o orçamento para um amigo que trabalhava no cemitério do Paquetá. Nós iríamos pintar algumas partes do muro do cemitério. Seriam alguns locais que estavam mais feios e deteriorados. Montamos o orçamento e foi aprovado por ele. E começamos a trabalhar 3 dias depois. Eu não vou dizer que eu tinha medo do cemitério, pois o cemitério é um local que as pessoas ficam depois da morte. O seu corpo reside ali. Mas eu não tinha medo de ver fantasmas ou espíritos. Eu sou evangélico e nessa época eu também frequentava uma igreja evangélica do meu bairro. Nós iniciamos o trabalho e já estava no 2º dia de trabalho. Detalhe que nesses 2 primeiros dias, no primeiro dia, eu trabalhei o dia todo junto com meu irmão e nesse 2º dia nós estávamos trabalhando juntos na parte da manhã. Mas na parte da tarde, o meu irmão teve um compromisso e eu fiquei adiantando o trabalho. Eu estava pintando uma parte do muro. Enquanto eu estava pintando o muro, por várias vezes eu olhava na direção das ruas do cemitério. Eu sempre via alguém andando no meio das ruas. Era algum funcionário ou alguém que estava visitando o local. Eu decidi dar uma parada e beber um pouco de água. Então eu peguei o garrafão de água que nós levávamos para o trabalho e comecei a beber água e olhando para as ruas do cemitério. Só que uma coisa me chamou a atenção. Ao longe, eu vi um homem. Esse homem estava com umas roupas pretas. Parecia uma calça preta, ou algo do tipo, e um agasalho preto. Eu fiquei olhando aquele homem que vinha caminhando nessa rua. Eu não sei o que aconteceu, que parecia que algo me chamava para que eu ficasse olhando aquele homem. E aquele homem veio caminhando bem na direção onde eu estava. Ele vinha calmamente caminhando. Só que em um momento ele começou a acelerar os passos e praticamente corria na minha direção. Eu pensei que ele pudesse estar precisando de algo e fui ao seu encontro. Só que quando eu cheguei perto desse homem, eu tomei um susto que eu caí no chão. Eu caí mesmo sentado no chão. Era assustador. Aquilo realmente usava calças pretas e a parte de cima era como se fosse um agasalho preto. Só que aquele homem não tinha cabeça. Era apenas os braços, as mãos, os pés, o que eu via. E aquilo tinha uma tonalidade de algo que estava apodrecido. E eu senti um fedor tão grande quando aquele homem se aproximou de mim. Eu não conseguia gritar, eu não conseguia falar, não saía nada da minha boca. E eu vendo aquele homem ali sem cabeça. Parece uma coisa surreal de dizer. Se alguém me contasse, talvez eu não acreditasse. Mas eu vi ali, na minha frente. Como eu não tinha força para falar, eu comecei a orar nos meus pensamentos, repreendendo aquilo, que se fosse coisa maligna, era para desaparecer em nome de Deus. Aquilo ficava ali na minha frente. Foi uma sensação terrível de medo e pânico que eu senti, coisa que eu nunca tinha sentido na minha vida. E de repente aquela coisa deu um pulo de um jeito
que realmente não poderia ser coisa desse mundo, e subiu em cima de um túmulo, pulou sobre o outro túmulo, se virou por mais alguns segundos na minha direção e saiu pulando de túmulo em túmulo até que desapareceu. Eu fiquei no chão por mais alguns minutos e mal consegui me levantar, até que 2 funcionários do cemitério chegaram próximos onde eu estava e vieram ao meu auxílio. Eles haviam trazido algumas coisas que eu havia pedido para terminar o trabalho naquela tarde. Naquela mesma tarde eu fui direto para o hospital, e quando eu contava para as pessoas, e conto até hoje que eu vi essa coisa, esse ser sem cabeça, a maioria das pessoas dão risada, assim como meu irmão deu risada quando eu contei dizendo que o sol estava fazendo mal para mim. Mas eu vi aquilo, nítido. Aquilo não apareceu do nada na minha frente, veio caminhando calmamente e de repente correndo. Não é uma coisa boa de se ver. Quem vê e passa por esse tipo de situação sabe bem dizer e descrever o sentimento que você sente. Obrigado, Feliciano, por você ter compartilhado esse relato que aconteceu comigo há anos atrás. Abraços a você, sua família e a todos aqui do canal. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês que compartilhou suas histórias aqui no canal. Se vocês também quiserem compartilhar seus relatos, pessoal, na descrição do vídeo tem o link que irá direto para o WhatsApp do canal. Assim vocês poderão falar diretamente comigo. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês, amigos, que sempre está aqui, acompanhando o canal, deixando o like, compartilhando e comentando. Vocês também que estão chegando hoje aqui no canal, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a cada um de vocês, suas famílias e seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo.